Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui vocês vão conhecer mais histórias de pessoas que alavancaram seus negócios através do regional, pessoas que atendem a sua própria região, a cidade. E a minha convidada de hoje, ela trabalha com uma coisa muito particular, que muitas vezes você usa aí na sua casa para lazer, para descanso, para assistir um filme, e outros usam para fechar mais e melhores negócios. Seja muito bem-vinda, Cris, a Cris do Sofá Novo de novo. Se apresenta para o pessoal quem que é você. Eu sou a Cristiane Diniz, e dona da empresa e faço a área comercial, né? Vendas, marketing. Cris, de onde que você veio? Você é nascida onde? Como você chegou até o Moarama? Como que foi a sua trajetória? Vamos começar lá desde a infância. O que você fazia? Qual foi seu primeiro trabalho, seu primeiro emprego? Bom, eu sou de São Paulo, nasci em Santo André. Fui criada lá até meus 30 e poucos anos. Mas eu sempre falo para os meus pais que eu sou de Cascavel, porque eles saíram de Cascavel dia 28 de novembro e eu nasci dia 3 de dezembro, né? Então, eu sou paranaense, não sou paulista. Então, trabalhei lá na empresa do meu pai, né? Até a minha filha mais nova nascer. Depois... Era uma empresa de quê, Cris? Refrigeração industrial. Que legal. É uma empresa que tem há 48 anos. Nossa, que legal. E ele que fundou a empresa? Ele que fundou a empresa. Ele que fundou. E você começou lá com quantos anos? Eu tinha acho que 17 anos quando eu comecei lá. E você fazia o quê na empresa? Trabalhava no setor financeiro, contas a pagar e receber. Sempre foi dessa área administrativa? Sempre. Engraçado que eu nunca gostei, mas eu sempre trabalhei nessa área. Entendi. E aí, como que foi a sua evolução? Então, lá na empresa do meu pai eu aprendi muito, né? Foi onde eu acredito assim que alavanquei o meu profissional, né? E depois disso, quando eu parei de trabalhar para cuidar da minha filha mais nova, né? Fiquei acho que uns 5 anos fora do mercado. Depois voltei de novo, né? Aí eu vim para Cascavel. Quando ela tinha 5 aninhos, eu vim para Cascavel, né? Numa fase muito difícil também da minha vida, porque foi uma época que eu fiquei doente, eu tive câncer, né? E quando eu vim para Cascavel, eu vim para me recuperar. E me recuperei tão bem que comecei sempre gostei de morar lá, né? E falei assim, então não vou voltar mais. Você veio fazer tratamento na UOPECAM ali? Não, foi em São Paulo. Foi em São Paulo mesmo. Quando eu vim para Cascavel, eu já estava curada, né? Mas teve o pós, né? O pós-cirurgia, que é... Que idade que você tinha nessa época, quando você voltou para Cascavel, no caso? Eu tinha, acho que 33, 34 anos. Então, todo esse outro período você ficou na empresa do seu pai? Não, na empresa do meu pai eu fiquei 7 anos. 7 anos. Trabalhei 7 anos. Como que foi gerir o negócio familiar? Na parte financeira, administrativa? Porque trabalhar entre família tem suas dificuldades, tenso, né? Muito. Sempre trabalhar com meu pai foi muito tenso. Ele exige o dobro, né? Tipo assim, se ele exige de um funcionário 100%, dos filhos ele exigiu 150%. Mas foi muito bom, porque eu falo assim, o meu pai, ele foi, além dele ser um pai maravilhoso, né? Ele foi um professor, né, para mim. Tudo que eu sei hoje dessa área, da parte financeira, eu aprendi e continuo aprendendo com ele, né? Porque ele está sempre evoluindo. Ele ainda está nessa área lá? Tá lá ainda. Que legal. Tá lá direcionando a empresa dele. Que legal. E aí você depois trabalhou esse tempo com seu pai, você teve outro trabalho lá em São Paulo ou não? Não, eu comecei, o meu primeiro emprego foi como caixa de farmácia, em farmácia, né? Fiquei 1 ano e ainda foi por pirraça, né? Comecei a trabalhar, eu acho que eu tinha 15 anos. Eu não queria viajar com eles, né? Meus pais iam viajar e eu não queria viajar porque na época eu tinha um namoradinho. E do nada, assim, o dono da farmácia era pai da minha melhor amiga e ele precisava de uma pessoa no caixa, né? E aí eu me candidatei e fui trabalhar com ele. Mas não aguentei o pancadão, não. E ali você começou a trabalhar para ter uma independência financeira? Qual que era? Ou era só para não viajar mesmo? Não, nessa época foi só para isso, só para não viajar, né? Olha só que interessante. Foi só para não viajar, foi por pura pirraça. Só que eu gostei, né? Eu gostei de trabalhar e eu quis
continuar trabalhando. Saí da farmácia, fiquei acho que 1 ano. Depois entrei numa loja de imóveis, também na área financeira, né, no setor financeiro. E aí aconteceu uma tragédia na minha vida, né, na vida da minha família, que foi a perca do meu irmão. Então, quando ele morreu, aí eu parei de trabalhar porque eu tinha a minha filha mais velha bebê. E aí tive que cuidar da minha mãe, da filha, né? E minha mãe ficou muito abalada. Até hoje, assim, né? A gente sente muita saudade. A perca de um irmão é muito, muito difícil. Foi muito difícil para mim. Mas eu acredito que para ela perder um filho deve ser... é muito pior. A gente sabe o significado. Eu sempre falo que quando eu toco nesse assunto, a gente sabe o significado do nunca mais. Nunca mais vou ver meu irmão, nunca mais vou conversar com ele, nunca mais vamos ter as mesmas conversas, sabe? Nós éramos muito parceiros um do outro. Então, assim, o nunca mais é isso aí, entendeu? Entendi. Você perder uma pessoa que você ama muito, então você sabe o significado. Entendi. Mas, enfim, a gente, né, lutou aí, hoje fica a saudade, né? Que não é fácil, mas é isso aí. Depois disso... Foi trabalhar com o pai? Isso. Depois disso eu comecei... assim, passou acho que 2 anos, eu ainda fui trabalhar numa empresa de contabilidade, que era do lado da minha casa. E aí eu estava... meu pai estava precisando de uma pessoa no setor financeiro, e eu fui trabalhar com ele. Legal. E lá eu fiquei. 7 anos. 7 anos. Até minha filha... Até o dia que ela nasceu, porque eu só parei de trabalhar no dia que eu fui para o hospital. E aí, sua filha nasceu e aí você ficou sem trabalhar para ficar cuidando dela? Para ficar cuidando dela. Aí, quanto tempo, mais ou menos? Deu 5 anos. Foram 5 anos, porque quando ela tinha um aninho e pouco, foi quando eu descobri que eu tinha câncer, né? E aí, mas foi tudo muito rápido. Eu descobri, assim, no dia 3 de dezembro, que é o dia do meu aniversário. Nossa, no dia do seu aniversário você descobriu? Tinha feito todos os exames, aí quando eu peguei o resultado e entreguei para a médica, era o dia do meu aniversário. E no dia 17 de dezembro eu já tinha feito a cirurgia. Só que, aliás, essa é uma coisa assim que, quando você toca nesse assunto, para quem não conhece, as pessoas falam assim, eu também tenho tireoide. Tireoide todo mundo tem, né? O problema é o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, né? Que as pessoas um pouco desconhecem ainda, né? No meu caso, eu tive o carcinoma, que é ai, fugiu a palavra agora. O maligno, né? E estava bem no meio, assim, sabe? Então, não tinha jeito. Teve que tirar tudo a tireoide. Aí, depois que você tira, porque ela é responsável... É regulador, né? Pelos hormônios, né? Aqui, o hormônio da felicidade, por exemplo, né? E quando eu tirei, eu tinha que fazer a reposição hormonal, né? E foi esse período que eu fiquei mais doente de quando eu estava com câncer, porque até o teu organismo se adaptar, descobrir qual é a quantidade, qual é a dosagem que você toma para poder fazer o trabalho que a glândula fazia, né? Leva tempo. E levou bastante tempo. Nossa. E, Cris, depois de você ter ficado todo esse tempo fora do mercado de trabalho, quando você decidiu retomar, como que foi? Você já estava em Cascavel? E qual que foi a área? Como que foi daí esse processo pós? Eu voltei, eu estava em Cascavel, eu entrei numa loja que vende moto e barco, assim, sabe? Fiquei lá, só que eu entrei na área de consórcio. Tipo assim, foi o primeiro emprego que apareceu, e como fazia muito tempo que eu estava fora do mercado, eu não procurei muito, porque eu achei que eu ia encontrar dificuldade, né? Se eu ficasse procurando, né? Então, o primeiro que apareceu, eu já fui. E eu não gostava de trabalhar lá. Odiava trabalhar naquele lugar. Porque, assim, não era um ambiente que eu estava acostumada, sabe? E consórcio também, assim, não tinha nada a ver comigo. Né? Mas eu estava ali e estava dando o meu melhor, né? Aí surgiu uma vaga. Aí eu comecei a mandar currículo, entregar currículo, né?
E surgiu uma vaga na Globo Aves, que é frigorífico de aves, né? Uhum. E aí eu fui para lá. Me chamaram, né? Fiz a entrevista, tudo. E fiquei, assim, muito apreensiva, porque o que eu fazia nessa loja de moto, era uma coisa, assim, muito... como é que se diz? Como é que eu vou dizer para não menosprezar a pessoa, assim, que trabalha com isso? Mas era uma coisa muito fácil, sabe? Uhum. Não me Muito desafiava. simples. Uhum. E eu queria mais, sabe? Eu queria aprender, tanto que eu queria vender, e eles não deixavam vender, eu queria fazer a parte financeira também, que eu entendia bem, e também não tinha oportunidade. Entendi. E aí, quando eu entrei no frigorífico, foi para trabalhar no setor de manutenção. Nossa, totalmente diferente, né, do que você já tinha feito. Totalmente, mas sim, o setor era totalmente... Foi a primeira vez, né, que eu trabalhei num setor, principalmente porque só tinha... Era o setor só de homens, né? Só manutenção, todas as manutenções dentro do frigorífico, e só trabalhava homem. Eu fui a primeira mulher a trabalhar nesse setor. Mas envolvia a parte do RH que eu fazia, que era o meu trabalho, custos, né? Que foi, acho que, onde até que eu fiquei mais afiada no assunto, né? E... Enfim... Lá no frigorífico foram 10 anos. Entendi. E aí você saiu do frigorífico e pensou em empreender. Foi aí que começou a vir a vontade de empreender ou não? Ainda teve outro processo? Então, essa parte de empreender é uma coisa que sempre esteve dentro de mim. Então já tinha os sonhos. Eu sempre gostei muito da área da beleza, né? De cosmético, estética, né? Aliás, assim, a minha vida sempre foi uma mistura, né? Porque eu tenho faculdade de direito, né? Eu sou formada em direito mas eu queria atuar na área de beleza, na área de estética, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E hoje faço outra coisa que também não tem nada a ver com tudo isso aí. Mas mesmo trabalhando registrada, eu sempre vendi Natura, os produtos da Natura. Eu tenho 51 anos agora, eu vendo Natura desde os 18. Desde os 18 anos. Então, assim, a parte de empreender, eu queria desenvolver essa parte de vendedora minha, né? Que era de produtos de beleza. Mas nunca foi para frente. Nossa, era sempre aquele tanto de cliente, e às vezes os clientes eram mais família. Então, assim, sempre ficava uma coisa muito, muito bagunçada. Então, eu não desistia de trabalhar no CLT, né? Aí teve uma crise na Globo Aves, acho que foi em 2012, porque tinham 3 turnos, né? E eles tiveram que cortar um turno. Então, assim, foi aí quando eu comecei, que eu fiz curso de design de sobrancelha, comecei a ir atrás para poder, que se acontecesse alguma coisa, eu ter alguma coisa para fazer, né? Acho que foi em 2013 eu saí da Globo Aves. Saí para poder investir nessa área de beleza, né? E continuei com as vendas dos cosméticos e no design de sobrancelha. Isso você com filha pequena e tudo mais? Mas a minha filha já era mocinha, já. Ela já estava com uns 10 anos. Certo. Mais nova, né? E eu fiquei, deixa eu ver, isso foi em 2013, quando foi em 2014, então, em 2014 eu voltei para o frigorífico. O meu ex-gerente, né, falou que precisava de uma pessoa, e a gente se dava muito bem, ele confiava em mim, e aí pediu para eu voltar. E eu já não estava mais aguentando também trabalhar por conta, e voltei. Quais foram os desafios de você trabalhar por conta? Porque foi a primeira vez que trabalhou por conta, né? Foi. Quais foram, assim, a principal diferença entre ter um salário e você ter trabalhado por conta? Foi, tipo assim, a divulgação do meu trabalho, né? Eu nunca... Eu sou muito assim, tô começando a ficar mais solta aqui com você, mas eu sou muito tímida, eu sou muito, muito fechada. E falar
fazer uma filmagem minha para postar no Instagram ou Facebook ou qualquer outra coisa, nossa, era assim muito difícil. Eu até conseguia tirar uma foto, mas era assim, tipo, para postar eu já tinha tirado umas 50 fotos, né, para depois postar. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade minha foi isso, foi divulgar. Então, assim, se você não divulga, né? E você era autocrítica ou era Ah, mais timidez com autocrítica? eu acho que era Contexto muito. todo? Eu acho que eu sou muito mais crítica. Entendi. Tem até uma pessoa que fala assim, melhor fazer. Não, melhor. Melhor feito que é perfeito. Isso. Aham. Só que eu não consigo, sabe? Você gosta do perfeito. Eu gosto do perfeito. Eu sou muito E isso às vezes perfeccionista. trava de você conseguir avançar porque você fica parado esperando ficar perfeito. Uhum. As minhas clientes de design, né, de sobrancelha, elas falavam para mim, todas elas sempre falavam a mesma coisa para mim, que eu era muito perfeccionista. Que às vezes tinha umas lá que não tinha, que era hiperativa, sabe? E não conseguia ficar quieta na maca, porque assim, eu era muito detalhista, eu queria, se eu via um fio fora, eu voltava, fazia ela voltar a deitar de novo. E quando eu errava, eu já ficava assim, atordoada, porque não tava legal, eu sabia que ela não ia voltar, e nem era tudo isso, né? Nem era, porque eu que tinha aquela visão que tinha que ser perfeito. Isso assim até hoje. Meu Deus. Mas, Cris, antes da gente continuar a sua história, então, quero deixar você super à vontade. Ó, se você quiser consumir algum produto que está aqui, fica à vontade. Um agradecimento, inclusive, ao pessoal que nos patrocina, que é o Cláudia Bolos Doces e Salgados. Eles que patrocinam aqui o nosso podcast, a parte de coffee. Quero até explicar um pouco do trabalho deles. Eles trabalham com coffee empresarial, o que é o corporativo. Então, se algum dia vocês forem participar de algum evento, alguma coisa, podem pedir. Atendem festas de aniversários. Eles têm também a parte de coquetéis. Então, ele tem uma equipe especializada para coquetéis, para fazer eventos. Eles atendem também toda a parte clínica, né, parte médica, que às vezes quer fazer comemorações de aniversários. Eles têm bolos de aniversário. Então, linha completa aí. Fala lá com o pessoal da Cláudia, bolos, doces e salgados. E também nós temos aqui o Mota iPhone, o pessoal que vem patrocinar o nosso podcast aí, bastantes episódios já, o pessoal que tem uma excelência no trabalho. Eles só trabalham exclusivamente com a linha Apple. Então, se você quer dar um upgrade de celular ou até mesmo trocar outra marca para a Apple, vai lá e fala com eles que com certeza vocês vão ser muito bem atendidos. E a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, inclusive o Jalber aí, ó, já até entrevistei ele. A Filato Bene está com a gente também desde o começo do podcast. Muito obrigado aí, Léo, muito obrigado, Rose, vocês da Filato aí apoiando e dando incentivo ao nosso empreendedorismo, trazendo mais conhecimento para a cidade, para as pessoas prosperarem, conhecer ainda mais os seus negócios. Cris, então depois de tudo isso que você passou, você voltou para o frigorífico. Voltei. Quando você voltou, era outro cargo, era outro setor? Qual que era? Não, era o mesmo. Mesmo setor. E você desempenhava outra atividade ou era a mesma? Não, era a mesma. Porque assim, ó, frigorífico é uma empresa ali, né? Era mais ou menos uns 2.000 funcionários. Então, o setor do RH, ele precisava de que cada setor, por exemplo, tinha manutenção, o setor da qualidade, administrativo. Então, cada setor desse precisava de uma pessoa que fizesse a ponte com o RH. Né? Por exemplo, quando tivesse os cartões ponto para assinar, quando tivesse entrega de olerite, toda essa parte do RH. E aí tinha a parte de custo também, que era eu quem cuidava. A parte de cobrar funcionário para usar IPI, por exemplo. E você ficou quanto tempo depois que você voltou? Até entrar em recuperação judicial. A empresa Nossa, ela foi à falência mesmo. Foi. Que dó. Foi assim, olha, foi uma coisa assim muito triste mesmo. De um dia a gente chegar assim, o meu gerente ter que dispensar 25 funcionários dele no mesmo dia. E tipo assim, não ter o que fazer, né? Não ter o que fazer, porque não deu certo, não deu, e os funcionários tinham que, né? Tinham que ser dispensados. Mas foi muito triste, foi muito triste. Assim, eu acho que foi assim, ó, tirando a fase que o período que eu estive com o meu pai, né, aprendendo com ele, o frigorífico foi assim, foi o meu amadurecimento profissional. Foi onde eu percebi, onde eu descobri
que como que você tem que se comportar, sabe? Como você tem que lidar com as dificuldades, porque eu tinha que falar com os funcionários, né? Na época a gente tinha que fazia parte da equipe do meu gerente, nós éramos em acho que uns 170 por aí. Nossa, era muita gente. Era muita gente. Era tipo assim, o frigorífico ele tem o setor de manutenção. O que envolve o setor de manutenção? Tem a parte mecânica, a parte elétrica, tem a construção civil, tinha os pátios e jardins também, que fazia parte da equipe dele, tinha o pessoal de subproduto. Então, assim, todos eles tinham muitos funcionários, né? E eu estava envolvida com todos eles. Eu tinha contato com todos esses funcionários. Entendi. E aí, ela entrou em recuperação judicial em que época, mais ou menos? Em 2015. Não. Acho que... Não. Foi 2000... acho que foi em 2017, se eu não me engano. Porque 2015 foi o ano que eu voltei. E depois disso? Como que continuou a sua história? Então, aí... o meu gerente ele precisava dispensar algumas pessoas, né, alguns funcionários. Porque é assim também, sabe, Henrique? Frigorífico é uma empresa muito boa, mas ela suga a tua saúde. Sabe? Se você não tiver com o psicológico 100%, você fica doente. E eu estava me acabando ali, sabe? Porque, na verdade, assim... Como eles estavam dispensando funcionário, quem comprou a Globo Aves ali em Cascavel foi a Lar, né? O frigorífico. E eles estavam... O salário da Globo Aves era muito dos funcionários, né? Que tinham cargos, né? Não de auxiliar de produção, mas os que tinham cargo, era muito mais alto dos da Lar. Então, eles precisavam dispensar. E o que eles começaram a fazer? Tirar o serviço daquele funcionário que estava ali, sabe? E eu fui uma delas, né? Tipo assim, aos pouquinhos, o que eu fazia ali, no final das contas, era só entregar papel, sabe? Só entregar olerite, essas coisas. Você estava só intermediando mesmo, meio de campo. Exatamente. E aquilo foi, tipo, me deixando meio assim... sabe aquela sensação de, tipo, nossa... Você queria se sentir mais útil. Exatamente. Certo. Falei, não. Aí eu conversei, né? Eu e meu gerente conversamos. Ele falou que ele ia precisar dispensar mais funcionário, né? Eu falei assim, não. O meu salário é mais alto, então, né? Pode me dispensar. Porque me dispensar hoje ou me dispensar daqui a um ano, para mim, né? E o meu marido estava muito... Ele tinha uma boa posição, né? Tinha um bom cargo. E financeiramente não ia te desestruturar tanto. Não porque eu também tinha, né, as minhas vendas, né? Eu trabalhava com sobrancelha e tal. Então, assim, ele ficava e eu fui de novo, né, trabalhar com... Autônomo. Legal. Mas isso aí, para mim, era só bico, sabe? Era só, tipo assim, para não ficar só como dona de casa, para mim ter o meu dinheirinho ali, né? Não foi, assim, uma coisa que, ai, nossa... Não era necessidade, era um extra. Isso. Aí, depois que eu saí de lá, eu trabalhei na Ilumisol, não sei se você já ouviu falar. Já, muito grande a rede deles. De energia solar, né? Ali foi punk. Meu Deus, ali eu descobri o que é assédio, o que é uma pessoa não ser profissional. Nossa, ali eu sofri demais. Olha, foi uma humilhação muito grande aquele lugar. Deus, eu tenho pavor de lembrar que eu trabalhei ali. Caramba, e é uma rede grande, né? Não vou citar o nome, mas era um cara, o dono ali, né? Não o dono da Ilumisol. Da unidade. Ele inclusive, ele era apresentador de jornal, sabe? Grosso. Eu nunca vi... às vezes, eu escutei falar algumas vezes, né? Que tinha patrão que tratava funcionário desse jeito, mas eu nunca tinha presenciado uma coisa dessa. De chegar gritando no meio da empresa dele, assim, sabe? Com o funcionário. Ele falava assim... Ele falava palavrão, ele xingava o funcionário. Até o dia que ele fez isso comigo. Né? Nossa, meu Deus, eu saí de lá arrasada.
Arrasada. Eu não sabia, assim, sabe? Quando você não sabe o que fazer. E, tipo assim, eu tinha experiência, eu sabia o que fazia, sabe? Eu sabia como eu deveria me comportar diante de uma situação dessa, se um dia acontecesse comigo. Mas na hora, você Perde a ação, né? perde a ação, perde a ação. Você fica totalmente assim. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Né? E aí E normalmente fazem isso por coisas fúteis, né? Pequenos detalhes, né? Nem é o motivo, nossa, estourou com muita... Não, e tipo assim, ele pediu para eu fazer uma coisa na parte da manhã, e eu fiz exatamente como ele pediu. E aí, porque lá, assim, ó, lá a vendas, o pessoal de vendas ali, eles fechavam, só para você ter uma ideia, né? A meta do mês era 500 mil, né? Eles fechavam 1 milhão. Então, assim, só que a demanda estava muito grande e eles não estavam... Eles tinham vendido muito mais do que eles tinham em estoque. Então, ele pediu para eu segurar, né? Para mandar para o banco para aprovação. E quando eu segurei, fiz o que ele pediu. A gerente de vendas veio e falou para mim, não, você não pode fazer isso, que não sei o que, não sei o que. Beleza, tudo bem. Mas eu só preciso que você fale, né, com ele para que eu... A ordem veio de cima, né? No final do dia, na sala tinha eu e a minha gerente, né? Porque lá outra coisa que eu não entendia, né? Um setor que tinha um gerente e aí a outra funcionária. De outro setor. Não. Tinha a gerente, e a gerente era a minha gerente. Mas só que era só eu e ela no setor. Entendi. Aí ele chegou, elogiou, falou alguma coisa para ela, calmo, sereno. Quando ele terminou o assunto com ela, ele olhou para minha cara e gritou assim, agora é com você. Mas gritando assim, sabe? E falou, quem eu pensava que eu era? Como é que ele me chamou? Você é uma incompetente. Ai, não gosto nem de lembrar. Mas falou assim, sabe? Foi horrível, foi horrível. Aí eu peguei e falei assim, olhei para a cara dela e falei assim, viu? Você estava aqui quando ele me deu essa ordem. Você viu quando a gerente de vendas chegou aqui e falou para mim, você viu o que eu falei para ela? Por que você não falou nada? Não se posicionou, né? Falei, por que você não se posicionou? Por que você não falou para ele que ele tinha me dado essa ordem? Aí ela, ai, Cris, o que eu podia fazer? Eu não podia fazer nada. Eu falei, não, beleza, tá bom. Nossa, mas eu fiquei arrasada, Rick, porque eu pensei assim, gente, como é que pode uma pessoa que veio da televisão, né? Porque ele era famoso, ele veio da televisão. Falei, nossa, como é que pode uma pessoa vir, sabe, desse meio e tratar o ser humano desse jeito? Nossa, meu Deus, olha. Tem gente que se sente Deus. E tipo assim, foi a primeira e única vez que eu entrei numa empresa e fui mandada embora, né? Tipo, eu trabalhei lá 4 meses. Mas eu saí de lá traumatizada. Falava em trabalhar para mim fora, eu ficava... Tipo assim, meu coração acelerava. Eu acho que eu fiquei 2 ou 3 anos sem conseguir sair de casa falando assim, vou arrumar emprego, vou trabalhar. E depois disso você desestimulou? Nossa, muito. Meu certo. Deus. E depois disso, tipo assim, eu não consegui mais me adaptar também. Porque assim, ó, muito... Sabe o que é o difícil de você trabalhar numa empresa, na minha idade, e com o meu currículo, é você ter que saber o que você está fazendo, saber que você está fazendo certo, e ter uma pessoa que é 25 anos mais nova que você, não tem experiência nenhuma, ainda ficar, sabe, te dando ordem, mas sem humildade. Sabe? Quando o ser humano ele falta humildade, Rick, não tem como ir para frente, sabe? Não tem como você evoluir no mesmo ambiente. E esse foi o meu grande problema. Humildade e respeito também, né, Cris? Ai, porque, com certeza, pode tomar água, pode comer, fica à vontade. E eu acho que o respeito também diz muito sobre isso, né? Até a gente, pelo menos até a minha geração, a gente enxergava pessoas com mais idade como referência para você se espelhar e, poxa, deixa eu aprender com ele, porque ele já passou
por muito mais coisa que eu, com certeza. Independente se às vezes a gente se sente mais capacitado ou não, com mais habilidade ou não, eu sempre tive esse olhar. E eu vejo que isso vem se perdendo com o tempo. As pessoas, por ter mais afinidade, talvez com tecnologia, um exemplo. Né, esses jovens aí, eles têm muito mais afinidade com TikTok, tecnologias. Até eu já não tenho mais esse acesso. Já comecei a perder esse acesso, né? Já não me atualizo tanto igual eles. E aí, às vezes, eles se sentem muito mais à frente que nós. E aí eles descartam toda a nossa jornada, toda a nossa trajetória, todo o nosso crescer da vida ali. Então, isso é uma realidade que está aumentando, né? Então, a gente é visto hoje como os ultrapassados, as pessoas leigas, as pessoas quadradas, antiquadas e tudo mais. Então, E eu acho assim, sabe, Rick, que, tipo assim, nem é tudo isso, né? Tipo assim, não é que você, por exemplo, no meu caso, nem é uma questão de ser ultrapassado. Porque, assim, é lógico, eu não posso colocar o que eu aprendi há 20 anos atrás nos dias de hoje, porque hoje a tecnologia, né, tá mega luz na frente, né? Mas é a falta de, tipo assim, a pessoa não te dá abertura, né, para você chegar e mostrar, assim, não, tudo bem, vamos adaptar o que eu sei nisso que é hoje, né? Que foi a minha grande dificuldade. Cara, e nesse setor aí, eu nessa empresa, na Ilumisol, porque eu trabalhei 3 meses no departamento de compras e depois eu trabalhei... Aí eles me mandaram embora, mas me contrataram numa outra unidade deles para ser recepcionista. Aí depois eu fiquei 1 mês como recepcionista, eles já me mandaram para a parte financeira. No departamento de compras, a menina era muito inteligente, né? A gerente, ela era muito inteligente, é engenheira elétrica, né? Tipo assim, eu queria aprender com ela, né? Mas quando eu comecei a perceber como é que ela trabalhava, eu falei assim, meu Deus do céu, é retrabalho. A pessoa, nós tínhamos uma mesinha parecida com essa tua aqui, e com 3 pessoas. Aquela pessoa fazia uma coisa, essa aqui fazia a mesma coisa que ela, e eu fazia a mesma coisa que as duas. Então, assim, era um retrabalho imenso. Aquilo foi, sabe? E, tipo assim, a pessoa que me entrevistou falou assim, Cris, aqui é uma empresa de oportunidade. Não é porque não deu certo nesse setor que você não pode ir para outro setor. Se você vê que você não consegue, que você não vai dar certo ali, você pode vir falar comigo que a gente vai te encaixar em outro setor. Porque, assim, ela gostou do meu currículo, ela viu que eu tinha muito a oferecer e tal, né? Mas eu queria trabalhar no departamento de compras, porque eu sempre gostei dessa área também, né? E eu chegava para ela e falava, para minha gerente, no caso. Falei, viu, por que ao invés de você fazer assim, por exemplo, só uma coisa básica. Quando você vai no departamento de compra, o que acontece primeiro? É o pedido. Você faz o pedido de compra, a mercadoria chega, aí você confere nota fiscal ao pedido. Isso é uma coisa meio que básica, em geral, né? Lá era ao contrário. Lá a mercadoria chegava, você tinha que descobrir onde é que estava a nota, e depois você tinha que criar o pedido para isso. Entendi. E eu queria mostrar isso para ela, né? Mas não tinha, sabe? Aquela coisa amarrada que você não consegue pôr para frente. Beleza, né? Aí me colocaram em outro setor e assim foi. Cris, vamos lá. Então, passou toda essa jornada. Você aprendeu muita coisa em várias empresas, vários setores. E aí você começou a sua história com a Sofá Novo de novo. Para quem está nos assistindo, explica para o pessoal o que é o Sofá Novo de novo, numa forma mais resumida, e depois a gente vai entrar nisso em detalhes de forma mais profunda para a gente entender exatamente qual que é o seu trabalho, a eficiência dele, a importância dele, quais foram as coisas mais bizarras que você já viu. Então agora a gente vai começar a entrar mais no seu negócio. Por que Sofá Novo de novo e o que é Sofá Novo de novo? Como que surgiu? De onde que veio a ideia de ter essa franquia? Bom, a Sofá Novo de novo é uma franquia, né? Que a matriz é em Curitiba. E hoje nós temos, acho que, mais de 200 franqueados espalhados por todo o Brasil. O Eliseu, que é o meu esposo, ele sempre quis ter uma coisa, um negócio à parte, né? Além do que ele fazia no frigorífico. Ele sempre falou, tipo assim, só que o foco dele era só
carro, né? Fazer higienização na parte interna do carro. Só que a gente nunca foi atrás. E ele sempre foi falando isso, né? Aí, em 2023, 22, final de 22, não, 2023, nós estávamos olhando assim no Instagram, né? E vimos a Sofá Novo de novo. Foi quando a gente começou a falar, né? Podia, né, ver como é que funciona, tal, né? Por curiosidade, né? Porque a gente achava assim que era uma coisa bem fora da realidade, né? Para comprar tudo. E eles estavam vendendo a franquia de Cascavel. Então, assim, estava quase a metade do preço para comprar uma franquia nova, né? Uhum. Porque ela precisava vender rápido, né? E, tipo, coincidiu do que ela estava pedindo caber no nosso bolso, né? Falei assim, tá. E aí? O que nós vamos fazer? Vamos comprar? Vamos, tal, né? E aí, conversa vai, conversa vem. Começamos a pesquisar, começamos a ir atrás, né? Do que era. Porque, até então, eu nunca ouvia falar de higienização de sofá. Uhum. Antes de comprar a franquia, antes de começar a trabalhar com isso, eu nem fazia ideia como é que era uma lavagem de sofá. Eu achava que, como a minha cunhada faz, pega o sofá, coloca lá no quintal, joga a mangueira e deixa secar. Fica 80 dias lá secando no sol. E, tipo assim, não tinha nada, não tinha noção nenhuma, né? Aí começamos a conversar, né, com a Adri, que foi a pessoa que vendeu a franquia para nós. E uma pessoa super entusiasmada, assim, sabe? Tem uma energia, assim, que é quase impossível falar não para ela. E foi quando a gente se acertou e fomos em diante, né? Ele continuou no frigorífico, né? Aí, como ele trabalhava no terceiro turno do frigorífico, a gente conseguia conciliar o trabalho dele e fazer o serviço da higienização. E como que foi esse início para vocês? O que a Sofá Novo de Novo faz? Explica para a galera entender. Então, fazemos higienização, limpeza e higienização, né? De estofados. E é assim, são diversos, são 70 itens hoje. Não é só sofá, não é só colchão. Tem, assim, só para você ter uma noção da diferença, né, do que é sofá, colchão, aí tem iate, barco, helicóptero, avião, jet ski, ônibus. Fazemos para a empresa também, hotéis, tipo carpete, colchões, poltronas, puff. Tem a parte do pet também que a gente faz. Quando casinha tem do pet, a caminha. Tem. Itens de bebê também, berço, o cercadinho. Então, assim, não é só sofá e colchão. São diversos itens. Tapete, cortina. Isso é a parte de higienização, né? Aí tem a blindagem também, que é a mesma coisa que a impermeabilização. Uhum. Que, assim, não dá para fazer em todos esses itens, né? Mas o principal, assim, o nosso carro-chefe é o sofá e colchão. Entendi. E aí, você conheceu a franquia, teve acesso ao negócio e resolveu empreender. E como que foi nesse início para vocês? Vocês receberam um negócio que estava precisando erguer, vamos dizer assim, né? Ele estava numa baixa. Foi isso, pelo que eu entendi, né? Não. É que o franqueado era em Cascavel, né? Uhum. E, na verdade, foi assim. Quando a gente entrou em contato, ela achou que a gente estava em Cascavel, né? Mas ela estava querendo colocar em outra cidade, que era aqui em Umuarama, né? Que tinha, assim, o potencial para uma franquia aqui. Entendi. E nós, quando nós procuramos ela, tinha uma pessoa querendo a franquia lá em Cascavel e tinha nós aqui em Umuarama. Entendi. Por isso é que você falou que estava pela metade do preço, foi? Não, porque assim, a franquia ela se renova de 2 em 2 anos, né? E já fazia 1 ano que ela estava ali, né? E já tinha todos os equipamentos que já tinham sido usados, tal, por isso que ela fez. Entendi. Não porque... Entendi, agora eu entendi. Entendeu? Agora ficou claro. E aí você, então, já tinha uma carteira de clientes que veio dela. Sim. E aí, como que você fez para continuar alavancando o negócio? Como que você fez para começar a prospectar? E como que você veio parar aqui em Umuarama? Então, na verdade, a franquia
veio depois, né? Nós chegamos em Umuarama em 2022. A franquia veio em 2023. Uhum. O Eliseu recebeu uma proposta de trabalho aqui em Umuarama, né? Até então a gente não tinha essa visão de comprar franquia, né? O sonho era ter o nosso negócio, mas não era a franquia por enquanto. E a proposta... Desculpa, me perdi agora. Como que vocês vieram para Umuarama e como que vocês conseguiram conciliar a franquia, né? Angariar clientes, trazer o negócio para crescer o negócio, evoluir o negócio, os desafios. Então, vocês vieram para Umuarama, o Eliseu recebeu uma proposta para trabalhar aqui e depois vocês adquiriram a franquia, foi isso? Isso. Certo. E vocês trabalharam aqui e lá, ou não? Só aqui? Então, a princípio, nós trabalhamos lá também. Por quê? Porque como tinha muitos clientes em Cascavel, a carteira de cliente dela era de lá, então nós atendemos mais lá do que aqui. Aqui começou quando nós fizemos a revista com você. Legal. Que alavancou mesmo, né? Porque assim, nós começamos em julho. Foi o primeiro meio de divulgação de vocês? Foi a revista? Foi. Que legal. Foi o primeiro, foi. Legal. Nós começamos em julho, né? Compramos em julho, começamos a atuar em agosto. Aí, agosto, setembro, acho que nós... Setembro, outubro, novembro, né? Foi? Setembro, outubro, novembro? Isso mesmo. Foi. Setembro, a gente fez a revista. Quando você começou a rodar a revista, começou a vir. Setembro ainda não foi, assim, um mês bombástico. Mas novembro... É que a revista dezembro... circulou outubro, novembro, dezembro. Isso. Isso mesmo. Outubro, novembro, dezembro. Novembro e dezembro foi o nosso mês bombástico, assim, foi quando realmente a gente estava suando, né, para poder atender todos os clientes. Eu acredito assim que além da boa divulgação, que ajudou também foi os vouchers, né, de 50% de desconto. E aí você continuou atendendo Cascavel? Como que foi? Por quanto tempo você ainda continuou atendendo lá? Foi diminuindo os clientes lá, mas não porque, tipo assim, a gente não tinha... Você começou a dar foco aqui daí? Isso. A nossa preferência sempre foi aqui, né? Porque Cascavel... Por que nós atendemos Cascavel? Porque como eu tenho minhas filhas lá, tenho a mãe, né? Então, assim, a gente coincide o atendimento para ver a família também, né? Então, assim, os clientes que nós já atendemos lá e pedem para fazer com nós vamos. Mas lá hoje tem 2 franquias lá. Entendi. Nossa, 2 da Sofá? Tem 2 da Sofá lá. Com pessoas distintas, diferentes? Sim, diferente. Nossa. Cada um é um dono diferente. Não sabia que podia, na mesma cidade, ter 2 franqueados. Então, depende ela fala que depende da dimensão da cidade. Aqui o Umuarama não, né? Só vocês. Não, aqui só comporta um da franquia. Legal. E, Cris, para quem está nos assistindo entender... qual que é o momento que a pessoa ela deve parar e falar assim, nossa, eu preciso contratar a Cris? Como que ela tem esse diagnóstico? Como que ela enxerga isso? Porque a gente sabe que a limpeza ela acontece de uma forma muito profunda. Eu já vi os seus equipamentos trabalharem, inclusive depois até pode deixar o Instagram para quem quiser acessar e olhar, mas qual que é o momento que você fala, tanto tempo de uso, pode pedir a limpeza porque vai estar sujo? Então, assim, quando o sofá é novo, você acabou de comprar o sofá, o que nós indicamos? Para a pessoa fazer a blindagem. O que é a blindagem? Blindagem é o produto que vai selar, né, as fibras do tecido do sofá, ou do colchão, no caso, para que, por exemplo, derramei uma água, ou um copo de chocolate, né, de Toddy, um café. A hora que cair, não penetra, né? E aí você vai tomar uma ação, né? Que tem lá as ações que você tem que tomar para poder não deixar penetrar. Porque, assim, por mais que você passe esse produto, se você chegar com um pano, até mesmo com papel, e ficar fazendo assim... Ele vai permear. Ele vai permear, entendeu? Ele tira o produto e vai lá e vai entrar. Então, você tem que ter todo um cuidado. Não é que ele não vai sujar, né? Nunca mais. Não é isso. Ele vai...
Mais resistência. Ele vai ter mais uma resistência maior para quando acontecer esse tipo de coisa, né? Você poder ter uma ação ali e não... Como e se não criasse uma ficar película manchado. ali. Exatamente. Quando o sofá tem mais de 1 ano, a gente indica sempre fazer a higienização de 6 em 6 meses. Porque, assim, a pessoa enxerga só a parte superficial ali, né? Se o sofá é escuro, então ela nem enxerga, né? Mas não é só sujeira, sabe? Não é só um pezinho sujo ou o pelo dos pets em cima, não é só isso. Tem fungo, tem ácaro. Pra você ter uma ideia, a nossa matriz lá, ela tem um equipamento que ela passa assim no tecido e consegue enxergar, sabe, os bichinhos andando lá. É muito, sabe? É muito perigoso isso. Porque hoje, rinite alérgica, todos essas doenças respiratórias. E agora no inverno piora, né? Porque no inverno agora a galera fica mais em casa, o pessoal aproveita mais o lar e é úmido. E aí frio junta o ácaro do estofado junto na mantinha, no travesseiro, vai piorando, né? Isso. E aí, tipo assim, é infinito, sabe, o Henrique? O problema que a pessoa pode ter se ela não fizer essa higienização no sofá ou no colchão ou naquele item lá que, tipo, ela está acostumada a ficar deitada, sentada, sabe? Precisa, é necessário. Não é só uma coisa de estética, não é só uma situação que você fala assim, eu tenho por bonito. Não. Você tem que pensar na sua saúde também. Entendi. E qual que foi a coisa mais absurda que você já pegou? Ai, nossa senhora. Sim, teve vários, sabe? Várias coisas absurdas. Conta alguns aí pro pessoal entender. Mas olha, o que mais me marcou, assim, foi um sofá. Gente do céu. Quando o Eliseu passou o produto, que ele começou a molhar para passar o produto, que começou a ficar assim, tipo, meio rançoso. Aí ele foi passar a escova, porque é assim, né? Passa o produto, faz a escovação, depois faz a extração. E aí esse vai se repetindo até sair água limpa, né? Lama. Era lama, Rick. Lama. Eu fico pensando assim, meu Deus, será que tinha alguém que sentava nesse sofá? Será que realmente existia alguém que sentava? Lama, eu juro por Deus, sem exagero nenhum. Lama. Água, um caldo que parecia um Toddy, assim, sabe? Bem grosso. Demorou muito para limpar esse. Nossa, meu Deus. E era um sofazinho pequeno. Era um serviço, assim, de no máximo, 1h30. Nós levamos a manhã toda para fazer aquele sofá. Nossa. Muito, mas muito sujo. Eu não consigo entender como é que um ser humano consegue deixar naquele ponto. E às vezes nem compensa, tá? Nem compensa. Por mais que, assim, é o nosso trabalho. Mas não compensa. Joga fora, compra outro. Exatamente. Joga fora, porque não compensa. É triste. E a parte de colchões, já teve alguma coisa assim cabeluda também? Ah, já teve. Já teve coisa absurda ali de... é até assim meio constrangedor falar, né? Mas é... Deixar as cacas ali. O pior é a pessoa falar assim, mas não tá tão sujo. O pior é quando eu escuto o cliente falar assim, não tá tão sujo. Eu falo, tá. Aí depois eu pego... Aí a gente chama para ver a água, né? Aí quando a pessoa vê a água, ela fala assim, nossa, nem parecia que tava tão sujo. E a parte de tapetes e tudo mais, vocês fazem em loco ou vocês recolhem, levam? Como que funciona? Não, tapete, na maioria das vezes, a gente... Na maioria não, é quase 100% a gente retira e faz, né? Hoje a gente faz em casa, né? Na nossa casa. Porque como a franquia não exige um espaço físico, né? Porque a maior parte do nosso trabalho é em loco, né? Então a gente faz em casa, tapete e cortina. E as cortinas também, eu ia te perguntar. É um trabalho que também vocês fazem lá? Sim. Entendi. E, Cris, pra galera entender, porque tem pessoas que às vezes fazem esse trabalho manual mesmo. Tem, às vezes, alguma pessoa física que não tem os equipamentos corretos e querem fazer esse tipo de serviço. Qual que é a principal diferença entre essa pessoa e a sua empresa? Primeiro que o técnico, ele foi treinado.
Ele é treinado para fazer todos os serviços. E é toda a dificuldade que uma pessoa que não tem esse treinamento vai danificar o sofá dela. E por que eu falo isso? Por exemplo, a nossa máquina, ela extrai até 15 centímetros de profundidade. Nossa, bastante. Então, assim, quando você molha o sofá, vou te dar o exemplo bem chulo, que é tipo assim, a dona de casa, eu vou lavar o meu sofá, e joga a mangueira lá, né? Molha ele até... Como é que ela vai fazer para extrair essa água depois? E aí, o que acontece? Se ele não seca direito, além do mau cheiro, né, que fica, a mancha, sobe tudo. Inclusive, tem até... E apodrece, né? Tem até situações de, por exemplo, o Eliseu lavar o sofá e ele ter que voltar e refazer o serviço. Por quê? Porque está tão sujo, né? Tá tão profunda a sujidade que quando ele começa a secar, o que estava lá embaixo, onde a máquina não chega, ele sobe. A sujeira sobe, né? E aí causa aquela mancha. E aí o cliente chama, o Eliseu vai lá e refaz de novo. Então, assim, a diferença entre você contratar um profissional, né, e você ir lá alugar a máquina, né, é essa. Primeiro que exige muita, né, é um serviço braçal que exige bastante força. E segundo que se você não souber fazer, não souber aplicar o produto certo, outra coisa que eu acho assim, que aconteceu já diversas vezes e clientes já me falaram, de alugar a máquina e pegar um produto lá que nem sabe qual é a procedência e manchar o sofá, estragar o sofá. E aí não tem volta, né? Estragou, tá estragado. E apodrece a madeira, a estrutura. Exatamente. Isso daí é bem, bem complicado mesmo. E teve algum cliente que você já recebeu um feedback muito positivo? Que você fez o serviço e ele ficou encantadíssimo e ele te falou? Diversos. Diversos. E graças a Deus, assim, hoje eu acho que, olha, nós deve ter uns... Eu não fiz a tarefa, mas a gente deve estar com uns 300 atendimentos já, sabe? Só aqui em Umuarama. E eu tive uma reclamação, e não foi nem de higienização, foi de blindagem. Assim, então foi foi parceria e a parceria foi o parceiro quis dar um nó na gente, sabe? Mas enfim, agora de higienização, todos os clientes até hoje sempre tiveram assim, tipo, tem cliente que fala: nossa, meu Deus, meu sofá tá novo de novo mesmo. Que maravilha. E, tipo, elogio, assim, eu até, às vezes, dou um print, né, inclusive para até incentivar o técnico, né, para ele ver que o trabalho dele é bem feito. Mas ele também... Todo mundo já fala lá na hora mesmo para ele. E a parte da franquia, os produtos são próprios? Vocês têm os produtos próprios para usar? Da franquia. Tudo isso. Que é uma exclusividade. Eles têm... O Eduardo, que é o dono da franquia, ele tem um estudo, ele tem uma história com a franquia, né? E ele procurou, sabe? Fez muita pesquisa de mercado para colocar um produto para cada situação, sabe? Que a gente enfrenta hoje. Tipo, manchas de caneta, mancha de esmalte. Isso daí tira tudo? Tira tudo. Vai falando pro pessoal que está nos assistindo entender. Porque muitas vezes a pessoa acha que é sujeira só do dia a dia. Pé sujo, igual você falou, poeira e tudo mais. Quais mais são as sujeiras que a máquina consegue tirar? A gordura, sangue, ferrugem é o que a gente encontra mais dificuldade, né? Mas mesmo assim, teve situações já que o Eliseu conseguiu tirar. Sangue? Sangue. Sangue é bem difícil. Mas o sangue tem que ser assim, se aconteceu, e aí já fazer, entendeu? Se ele ficar muito tempo ali, secou, tipo assim, colchão que às vezes acontece, né? Ele fica, depois de muito tempo, ele fica marrom. Ficou nesse tom, já ameniza. Mas não dá para tirar tudo. E não é milagre, tá? Caneta tira. Caneta esmalte. tira. Esmalte que tira. mais? Aquelas
Eu não vou lembrar o nome agora, aqueles que as crianças gostam de Massinha. brincar. É um outro nome. Uma tinta? É isso aí. Slime? Esse aí é o que deixa ele mais irritado, o técnico, né? Que lá é horrível, mas tira também. É muito difícil de sair, mas consegue tirar. Chocolate. Chocolate, vinho. E tem muita gente que come muito no sofá, né? A galera consome muito no sofá. É verdade, agora a gente vai entrar numa fase do vinho também. Então, eu tenho uma cliente que o sofá dela é branco de linho. Nossa. E tinha uma manchona de vinho no sofá dela. Quando ela nos contratou, a primeira coisa que ela falou assim, vai sair? Não dá para ficar esfregando muito, né? Porque como o linho, você não pode fazer uma esfrega muito, muito forçada, porque senão puxa o fio, né? Uhum. Então, assim, antes de fazer, nós não damos aquela garantia 100%, né? Uhum. Que pode acontecer de não tirar. Mas, quase todas as vezes, deixamos o cliente satisfeito. E nessa situação do vinho foi assim. Saiu. Graças a Deus. Uhum. Ô, Cris, e pra quem tem o sofá de couro, que nem é o meu caso, que eu tô te devendo, inclusive, eu já ia uma falar manutenção. isso. Mas o sofá de couro, quais são os cuidados que vocês têm? Dentro da franquia tem alguma coisa ou não? Vocês tiveram que inovar por fora? Não, é dentro da franquia também. Certo. Qual que é O couro, ele já é diferente do pano, né? Uhum. Ele faz a higienização normal e depois ele faz a hidratação do couro. Uhum. E a cada quanto tempo que é o ideal? Um ano? 6 meses? O couro é 6 meses. Não dá para prolongar muito, porque... só um minutinho. Pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou chamar nossos patrocinadores aqui. Agradecer mais uma vez aí o pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados. Já comi praticamente meu prato inteiro aqui. Muito obrigado por fornecer o coffee aqui para nós. Pessoal do Mota iPhones. Tá aí, ó, já quantos episódios aí, todos os nossos entrevistados praticamente têm iPhone. Então, muito obrigado aí ao Mota. E também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Inclusive, quem te vestiu hoje? Você tá com o uniforme, mas você foi lá na empresa, não foi? Da Priscila, da Virras? Isso, foi. Gostou do atendimento? Muito bom, muito bom. Gostou das roupas? São lindas, sim. Uhum. Adorei, acho que vou ficar com a calça. Aí, ó. Não, essa calça aqui, ó, você pode ver, ó, é a mesma cor. Aí, ó, até combinou. Como é que fala? Falei pra menina que vou adotar como uniforme. Aí, ó. Obrigado, Pri. A Pri que é uma pessoa maravilhosa, tem uma história incrível. Inclusive, eu vou entrevistar ela. Tem uma história sensacional, conheci há pouco tempo a história dela. E ela vem vestindo aí as mulheres do nosso podcast. Então, a loja Virras trabalha com o melhor da moda feminina. Só roupa de qualidade. Minha esposa foi lá. Nossa, vestiu super bem minha esposa. Então, o atendimento delas é diferenciado. Elas entendem muito de paleta de cores. Por isso que nada é coincidência. Elas já deviam ter estudado seu negócio antes. Elas entendem muito de paleta de cores. Elas entendem muito de posicionamento, de estratégia. E também tem uma pessoa que auxilia elas lá, que trabalha com essa parte de imagem e estilo, que é uma consultora. Então, isso faz total diferença dentro da loja. Eu acho que, se eu não me engano, ela é nossa cliente. Andressa Andressa Monção. Um abraço a você, Andressa. Andressa já fez esse trabalho para nós aí, para deixar nossa capa ainda mais bonita, e deu muito resultado, deu muita diferença mesmo. Inclusive, a gente tem uma parceria bem legal também. Obrigado, viu, Andressa? Seja bem-vindo. Inclusive, vai vir gravar aqui com a gente também. Falar um pouquinho sobre essa autoridade. Muitas pessoas, às vezes, não sabem se vestir. E quando entra numa loja dessa, é surpreendido de uma forma positiva. Porque a pessoa se encontra, ela consegue entender. Ô, Cris, falando um pouco mais agora dos desafios. Você trabalha com seu esposo. Quais são os principais desafios de trabalhar com o esposo? Nossa, Rick, né? Vou te falar, viu? Não é fácil. Como é difícil trabalhar com o marido. Eu nunca imaginei, porque assim, nós já trabalhamos na mesma empresa, né? Uhum. Inclusive, da última vez que nós trabalhamos na mesma empresa, que foi na Levo, a gente teve até um contato maior do que das outras vezes. Mas trabalhar assim é muito complicado. Porque, tipo assim, ele tem o jeito dele, o método dele de trabalhar, tem a forma dele de pensar, e aí eu tenho a minha, e nós dois somos muito cabeça dura, sabe? E, opiniões fortes? Muito, muito, muito forte da parte dele, muito forte da minha. Eu sou, assim... O Eliseu, ele é muito detalhista. Muito.
tá? Ele não entrega um serviço se ele não estiver satisfeito. Uhum. E quando ele sai de lá e não conseguiu, tipo, tirar aquela mancha ou deixar perfeito igual ele sai arrasado. Ele fala, nossa, ficou uma droga aquele serviço. Mas, claro que isso não aconteceu assim do jeito que eu estou falando, né? Tô falando, que, tipo assim, é coisa mínima. É o sentimento dele. Uhum. Inclusive, tem uma cliente nossa aqui que ela é bem... eu falo que ela é doidinha, assim, porque, às vezes, tipo assim, o sofá dela, ela falou que estava imundo quando ela me chamou a primeira vez, né? Nossa, tá imundo de sujo meu sofá. Vocês precisam vir limpar urgente. Vocês vão ter muito trabalho. Chegamos lá, sofá, aparentemente, era só poeira. Entendi. Né? A água saiu, assim, quase limpa. Só que ela é muito detalhista também, muito perfeccionista, né? E essa última vez que ele atendeu ela, ele estava saindo, aí ele olhou para trás e falou que viu uma manchinha no sofá. Um risquinho de nada. Sabe, Cris, você não acredita. Ele viu, não sei nem como é que ele enxergou aquilo, porque eu, que sou eu, não enxerguei. E aí ele voltou, tirou todo o equipamento dele de novo para refazer o serviço. Então, assim, o Eliseu, ele é muito detalhista, sabe? Todos os nossos clientes elogiam muito, sabe, o capricho que ele entrega o serviço. Uhum. E eu, por outro lado, né, acho ele também muito caprichoso, sempre achei, mas a gente tem as nossas diferenças, que é a parte financeira, né? Que eu, como contas a pagar, contas a receber da minha empresa, eu tenho que pegar no pé dele, viu? Você tem que economizar, viu? Você não pode fazer assim, pode fazer assado. Então, assim, é onde entra o nosso conflito. Porque ele quer fazer tudo, né? E não quer saber do amanhã, e eu já puxo um pouquinho. E como que vocês fazem para conseguir dividir as funções sem um não intrometer muito na função do outro? Para ele não dar um pitaco na parte de financeiro e vendas e para você não dar pitaco na parte de produção, por exemplo. Então, no começo, a gente estava entrando em muito atrito, sabe? Por conta disso. Porque eu chegava para ajudar ele, né? E aí eu tinha que fazer tudo do jeito dele e aquilo me irritava. Aí, quando chegava a minha parte, ele vinha, se intrometia e se irritava. Então, o que a gente fez? Falei, não. Só que isso aconteceu muito quando ele ainda trabalhava na outra empresa, né? Uhum. Aí, depois que ele saiu, que ele começou a fazer... Exclusivamente só isso? Só isso, que aí ele podia fazer sozinho. Uhum. Então, aí foi onde que melhorou a nossa relação um pouco, né? Vocês se viam menos? E aí... menos. E aí, tipo, eu ficava em casa para fazer a parte administrativa e a parte de Instagram e Facebook. E ele fazia essa parte, o operacional. Aí, a parte do marketing, assim, tipo, tirar foto, filmar, postar, isso ele também faz e, tipo, para mim não tem problema nenhum, né? Quando eu consigo, eu faço. Quando ele consegue, ele faz. Agora, a parte administrativa ali de vendas, de valores, tudo isso aí é comigo e ele não... Entendi. Até quero deixar uma dica, você que está nos assistindo aí. Se você pensa em trabalhar com seu cônjuge, seja mulher ou homem, tanto faz, eu vou dar um conselho da grande maioria que sentou aqui comigo já e é a minha experiência de vida. Separem os ambientes. Trabalhe na mesma empresa, mas de formas separadas. Dividam as funções e tenham o mínimo de contato possível durante o dia. De verdade, isso ajuda muito. Uhum. Porque vocês não têm ideia do tanto de conflito que tem, vocês achando que estão se ajudando, mas na verdade isso está indo para um lado pessoal. Porque muitas vezes a gente fala para o bem, só que a pessoa recebe de forma pessoal. E muitas vezes o cônjuge fala para o nosso bem e a gente recebe isso de forma pessoal. Quando a gente separa isso, cada um vivendo hermeticamente fechado em seu setor, a coisa flui. Porque daí a pessoa ela se sente capaz do setor dele, você se sente capaz do seu setor e vocês conseguem depois unir somente as ideias e as decisões, que é onde vocês precisam ser estratégicos. Afinal de contas, marido e mulher quer remar para o mesmo sentido, quer ganhar dinheiro, só que às vezes o conflito ele é maior do que a visão. E aí é onde atrapalha o negócio. E a visão ela tem que ser maior que o conflito. Então vivam de forma separada dentro do negócio, que isso vai ajudar muito vocês. Então essa é a melhor dica que eu posso dar para quem é um casal aí, pensa em trabalhar junto. Separem as funções, tentem não se ver ao máximo durante o dia no horário comercial. Conversem apenas para decisões e de forma profissional.
Esse também é uma coisa legal. Não existe meu amor na hora da decisão. Sentou aqui, sentou ali, são 2 diretores da empresa conversando. Então, esse é um papel bem legal que eu acho interessante para a galera que está nos assistindo aprender. É bem isso mesmo, Rick. É bem desse jeito que tem que ser, porque é muito complicado. Você acaba misturando tudo, né? Ainda mais no nosso caso ali, né? Que o nosso atendimento é em loco e... Então, assim, a empresa, ela está ali dentro da casa, né? A gente está se esbarrando a todo momento, a não ser quando ele está fazendo atendimento. Uhum. Então, se você não tiver a maturidade de separar, sabe, de falar de negócio a hora que tem que falar de negócio, e não foi fácil, viu? Não foi fácil. Vou falar para você que é muito difícil. Mas é isso que você falou, né? Os 2 estão querendo ir para o mesmo lugar, para o mesmo caminho. E hoje, por exemplo, a gente está assim com planos, né? Nós estamos com planos de como é que fala? De construir, né? Nós queremos construir o nosso espaço para fazer, para separar bem, né, essa parte da empresa e da casa, e para receber cliente também, né? Por exemplo, na parte de cortina, de tapete, né? Tenho muitos clientes que às vezes, mas vocês não têm um local, né, que vocês recebem os clientes, né? Que eu quero entregar o tapete. Teve um caso, né, de uma cliente insistir em levar o tapete, né? E aí ela teve que levar na minha casa. Então, assim, eu acho meio, né? Fica meio assim, meio estranho, né? Uhum. É privacidade, né? Falando em casa, Cris, como que é trabalhar em casa? Como que é fazer a gestão de tempo, não se perder porque você está próximo da sua geladeira, você está próximo da sua comida, você está próximo do seu conforto, que é a sua cama, você está próximo do seu sofá, que é outro conforto, a TV já organizadinha com Netflix ali. Como que é trabalhar em casa, Cris? Eu acho muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu tenho... que se passa uma mosca na minha frente assim, eu já perco o foco, sabe? Entendi. Então, assim, eu luto todos os dias isso, com relação a isso, Henrique. Porque, assim, eu não gosto de casa desorganizada, eu não gosto de louça na pia. Então, quando eu vou dormir, essas coisas precisam estar... As coisas precisam estar tudo no lugar. Senão te tira o sono. Me tira o sono, aí depois de manhã eu levanto, eu faço o que eu tenho que fazer... E a primeira coisa que eu deveria fazer depois da minha higienização e do meu café é ir trabalhar, né? Uhum. Mas aí eu quero limpar, lavar a louça, eu quero pôr a roupa para lavar. Então, assim, para mim administrar isso, para mim não é fácil. Uhum. Não é nada fácil. Eu sou uma pessoa que, eu tenho que me policiar muito. E trabalhar home office, né? Muitas pessoas muitas vezes vão achar que é mais fácil, porque está dentro de casa, mas se não tiver... realmente uma consciência, uma cultura, perde produtividade. Muito. Perde produtividade porque em casa você não é muito produtivo. Você se desvia a atenção muito fácil. E em casa também você está menos ativo, você tem mais preguiça, mais vontade de não exercer a função. Então é um desafio realmente diário, né? Você ter esse planejamento e falar, agora eu vou trabalhar. Antes no começo assim, era qualquer hora eu estava ali, sabe? No horário comercial, normal, né? Mas, por exemplo, se algum cliente me chamava 10 horas da noite, eu ia lá e respondia o cliente. Né? Hoje eu já me policio mais para essas coisas não acontecerem. Horário comercial e pronto. De domingo, por exemplo, eu sempre atendia cliente, respondia cliente de domingo. Hoje eu já não faço mais isso, eu nem fico mais perto do Note. Né? O celular, ele tem 2 WhatsApp, né? O da empresa eu nem abro, né? Porque senão... a tua vida vira só nisso, né? Uhum. Aí como é que você... E se você começa a responder, você tem que terminar, né? É. Tem que fazer o serviço todo. Então, assim, eu procuro, no domingo, desligar o botãozinho lá e esquecer. Legal. Você já teve que discutir por conta de algum estofado, algum momento? Como assim? Discutir com o cliente? Já teve algum impasse? Não entendi a pergunta. Do cliente achar que tem razão e muitas vezes você saber que vocês estão com a razão e... Você diga depois do serviço? Pronto? Depois do serviço pronto ou antes até mesmo de pegar o serviço? Não, depois do serviço pronto, não. Nós nunca tivemos esse problema. Todas as vezes que aconteceu do cliente falar que ou ficou com cheiro ou que ficou com uma mancha, o técnico foi lá, refez o serviço e deixou o final, o cliente ficou satisfeito. Antes, a minha dificuldade de fechar o negócio, de passar orçamento,
É o cliente entender que, por exemplo, 2 módulos não significa 2 lugares. Por exemplo, o cliente tem lá um sofá de 3 metros. Esses 3 metros, eles são divididos em 2 módulos. E ele acha que Ou em 3, né? Ou em 3. É. E ele acha que é de 2 lugares o sofá. E aí, tipo assim, eu coloco lá que o sofá, no meu orçamento, que o sofá é de 4 lugares. Não, mas não é 4 lugares. É 2 lugares. Então, assim, eu tenho que ter esse jeito para falar para ele, né? Que, por exemplo, aí eu pergunto, mas você pode me passar a metragem? Ai, nossa, mas precisa de tudo isso? Aí eu tenho que ter esse jeito, porque o cliente ele não quer me dar informação. Ele não quer dar foto, ele não quer mandar foto. Ele só fala assim para mim, é um sofá. É um sofá mais ou menos grande. Mais ou menos grande é boa. Então, assim, a minha dificuldade maior é essa. Os iPhone, inclusive, eles têm medidor. Isso facilita muito. Ah, é? Ele tem um medidor que já vem do próprio aparelho e você consegue medir aí o sofá. Até legal, depois eu vou te ensinar para você poder replicar isso para os clientes. Cris, se tiver que tomar uma decisão importante na empresa, quem que tem a palavra final? Você ou o esposo? Acho que depende muito do que é a decisão, porque eu e Eliseu, a gente não tem essa dificuldade de, tipo, entrar num acordo. Nisso é mais fácil. A gente discute bastante, não é que não discute, mas a gente acaba entrando num acordo. Tá. Me fala qual que é o principal benefício, além da saúde, da pessoa ter o sofá higienizado. Hoje em dia, né, tudo que você compra é sacrifício, né? Você faz, você luta, vai lá, né? Você tem que... não é nada de graça, né? E não é nada fácil. Então, eu penso assim, se a pessoa tem um sofá hoje, um sofá bom, né? Ela não pagou menos que 3, 4 mil reais. Se você não higienizar o sofá de 6 em 6 meses, ou se até fazer a blindagem, esse sofá, ele vai... Se fizer a blindagem, dura mais tempo? Dura mais tempo. Aí faz a cada um ano? Uma vez por ano. Certo. É uma vez por ano. Se você tomar todo o cuidado que a gente passa, né, no certificado, é 1 ano. E é possível fazer blindagem no couro ou não precisa? No couro não precisa. Só mesmo a parte de hidratação. A parte da hidratação. Tá, beleza. A blindagem, inclusive, se a pessoa tomar todo o cuidado que a gente fala, né, para ter, às vezes é até mais de 1 ano. Porque às vezes já teve vezes do Eliseu ir fazer higienização em sofá que a gente blindou e ainda ter alguns pontos que estava com o produto da blindagem. Legal. E a pessoa comprou um sofá novo, antes mesmo de usar, o recomendado é a blindagem. É a blindagem. É a blindagem. Nós fazemos a blindagem em sofá novo, né? Saiu da loja, a gente já faz a blindagem, aí não precisa fazer higienização. Agora, usou 1 mês, 2 meses, vai ter que fazer higienização. Por quê? Porque a hora que ele passa o produto, se tiver pó, se tiver alguma mancha... Vai blindar junto. Vai blindar junto. E aí não tem o que fazer. Aí, para tirar aquela mancha, e o que pode acontecer se tiver alguma manchinha? Ela transparecer mais ainda depois do produto aplicado. Entendi. E antes da gente voltar para... Você estava respondendo lá da questão do ganho, né? Que a pessoa compra o seu sofá, um bem ali valioso e tem que cuidar. Antes da gente voltar para essa pergunta. A pessoa comprou um sofá novo, blindou, tudo mais, tudo bem. Quando essa pessoa ela não faz esse serviço e ela quer fazer isso depois de 2, 3 meses, você falou que tem que higienizar. Essa higienização, só para ficar claro para quem está nos assistindo, ela é a seco? A pessoa ela fez hoje, ela já consegue usar o sofá hoje? E quando faz a blindagem, isso muda? Como que funciona o sistema de organização? Por exemplo, olha, eu vou ficar sem meu sofá quanto tempo? Qual que é o período? Tá, a higienização, normalmente, por conta dos nossos produtos ser autossecante, ela leva de 8 a 10 horas. Esse tempo ele pode aumentar ou pode diminuir de acordo com a sujidade. Se for um sofá novo de 3 meses, não vai estar tão sujo assim. Então, assim, num clima como o de Umuarama, que é muito quente, umas 6, 7 horas ele já deve estar seco. Para fazer a blindagem, a gente pede 24 horas. Então, um dia sem sofá. Um dia sem sofá. Não.
para fazer a blindagem, né? Para fazer a blindagem, a gente pede 24 horas. Mas a secagem do sofá, ela leva esse tempo que eu te falei, de 8 a 10 horas. Então, limpou de manhã, à noite pode usar. Isso, exatamente. E o colchão? O colchão é a mesma coisa. O colchão, eu sempre procuro agendar para o primeiro horário da manhã, né? Porque se a pessoa quiser, se ela tem só aquele colchão e vai usar à noite, então à noite já vai estar seco. Entendi. Puffs, mesma coisa, todo o Mesma processo. Coisa, todos. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que, assim, ó, tem pessoas que falam assim, eu vou fazer a blindagem por causa de urina. Urina de pet, urina de neném, né? Não. Infelizmente, ainda não tem nenhum produto no mercado que consegue segurar a urina, tanto do pet ou de animal. Uhum. Então, Aí tem que usar protetor mesmo. Tem que usar protetor mesmo. Uhum. Entendi. Pode terminar a sua resposta, então, Cris. Te interrompi aqui. Você estava explicando os benefícios além da saúde para as pessoas fazerem a higienização. Então, aí, tipo assim, você compra um sofá, né? Que aí custa uns 5 mil reais. E você não vai cuidar dele, né? Você vai deixar ele ali ao Deus dará? Uhum. Se você faz a higienização e faz a blindagem, a vida útil do seu sofá aumenta 1 ou 2 anos. Uhum. Entendeu? E conforme você vai fazendo, vai aumentando. O que pode acontecer é desgastar a almofada, mas o tecido ali, ele fica impecável. Já teve sofá de a gente pegar cinza e entregar azul. Pra você ter uma Tão ideia. sujo que tava. Entendeu? Não lembrava nem da cor original. Exatamente. Entendi. E, tipo assim, foi um desafio pra gente a hora que viu. Um desafio não, foi uma surpresa até pra nós, né? Depois que viu o resultado. Qual que é o maior mito que existe dentro do seu ramo da limpeza de estofados? Mito? Que as pessoas mais se enganam. Que é fácil o serviço, né? Não, teu preço está muito caro e eu vou alugar a máquina e eu mesmo vou fazer. E ela chegar para mim, a mesma cliente, uns meses depois, pelo amor de Deus, vem aqui lavar o meu sofá, ver se consegue tirar essa mancha, fiz uma cagada da minha vida, estraguei meu sofá. Henrique, deixa eu só... Pode falar. Teve uma vez, a nossa máquina quebrou, né? E, tipo, no meio do serviço. E nós tivemos que sair correndo atrás de máquina, né? E fomos alugar uma máquina. Nossa, se você visse a cor dessa máquina, eu falei assim, meu Deus do céu, né? Mas isso não foi, assim, o X da questão, né? O X da questão foi que, na mesma hora, tinha um cliente lá alugando outra máquina. Uhum. Você vê, olha, nós temos produtos para tirar mancha, produtos próprios para tirar a sujeira do dia a dia, para tirar o mau cheiro. Treinamento. O treinamento. Temos uma máquina ali. A máquina, o técnico, ele higieniza ela toda vez no final do dia, né? Para o serviço do dia seguinte. Aí, nesse lugar onde a pessoa estava alugando a máquina, ela deu um pacotinho assim, ó. Sabe aqueles pacotinhos de suco? Com um pozinho lá dentro. Não sei o que era o pozinho, né? Mas era o produto que ela ia usar para fazer a limpeza do sofá. Então, eu fico pensando assim, como é que a pessoa, né? Uma pessoa que alugou a máquina ali, não... Tá certo que tem muitos, né? Já teve casos de pessoas que alugou a máquina e conseguiu higienizar, mas eu acredito que tenho certeza absoluta que nesses casos nunca houve um caso da gente, igual o nosso, assim, de pegar um sofá mega sujo, de sair sujeira até, né, lá do pé do sofá. Com o resultado que a gente tem com a alocação de uma máquina, com um pozinho, sabe? Não tem. Quando um cliente chega para mim e fala, o teu preço é muito alto, vocês cobram muito alto, é só uma limpezinha, é só uma higienizaçãozinha. Eu vou alugar a máquina ali pela metade do preço e eu mesmo faço. Então, assim, quando um cliente chega para mim e fala isso, eu falo, não, tudo bem, né? Você pode ficar à vontade, né? O sofá é teu, né? Então, assim, quando uma pessoa chega e faz essa comparação, eu até gosto, né? Quando o cliente vai e aluga a máquina e... Porque vai reconhecer o serviço, né? Vai reconhecer o trabalho. Exatamente. Acontece muito na questão de diarista também, de limpeza tradicional. As pessoas falam, poxa, R$180 é caro. Vai lá limpar. Exatamente. E aí você não tem a mesma habilidade, não tem a mesma técnica, não tem a mesma competência e vai gastar produto muito mais do que a diarista gastaria, porque você vai tentar limpar com o produto e não com o esforço.
Exatamente. E o segredo não tá só no produto, às vezes tá no esforço. Exatamente. Então, assim, tem todo... Aí a pessoa cansa de fazer essa economia burra, né? E aí ela parte pra consciência. Fala, não, realmente vale a pena. É igual carpir terreno. Duzentão, carpir um terreno. Beleza, caro, vai lá então. Vai lá então. Pega a enxada e vai. É que o ramo de quem higieniza o sofá, o profissional, tô falando de profissional, né? Não tô falando daquela pessoa ali da esquina. O profissional dessa área hoje, que para mim, assim, parece que cada dia eu aprendo uma coisa nova, é muito complexo, sabe? As pessoas não podem simplesmente chegar para você e falar assim, nossa, tudo isso? Às vezes me dá vontade. Falei assim, então, responder desse jeito que você falou, vai lá e faz você, né? Vamos ver se vai ser tão fácil assim. A gente encontra muito... Não tem empatia, sabe? A pessoa fala assim, coloca valor no teu trabalho. Menospreza, né? E acho que isso é uma coisa que, né, devia mudar, né? As pessoas não podem... Hoje, quando eu, por exemplo, vou contratar alguma coisa... O engraçado é que essa mesma pessoa ela quer vender o produto dela com valor, né? É engraçado isso, porque não é compatível, né? Se ela não sabe valorizar o dos outros, por que os outros vão valorizar o dela? Não faz sentido. Exatamente. Hoje, quando eu, por exemplo, quando alguém me oferece alguma coisa, ou até mesmo quando eu procuro, e, tipo assim, o valor é muito acima daquilo que eu posso pagar, eu penso 2 vezes antes de responder. Falei, não, eu não vou falar caro para ela. Porque, né, é o trabalho dela. Ela sabe o valor que tem o trabalho dela. Quem sou eu para dar valor para aquilo, né? Exatamente. E eu vejo que tem muita gente que não tem esse pensamento, né? O que falta no mercado para valorizar esse tipo de serviço, Cris? Eu acho que mais divulgação. Eu acho que mais divulgação, assim, não estou falando do meu serviço agora, sabe? Mas, assim, a divulgação em si, a importância da higienização. Por que uma pessoa tem que higienizar principalmente um sofá e um colchão? Onde ela está ali deitada, onde ela está ali sentada. Eu acho que falta mais essa divulgação. A pessoa entender o porquê, que não é um luxo, né? Porque se você vê a cor da água que sai de um sofá, ou até mesmo do colchão, e aí você pensa assim, nossa, meu Deus, estava dormindo nesse colchão. Por mais que lençol, que tem o lençol, né? Nossa, eu dormi no sofá, babei lá. Estava em contato direto ali, né, com o tecido. Ô, Cris, e qual que é, assim, os principais preconceitos que as pessoas têm com esse trabalho ainda? Eu acho que é isso que eu acabei de falar. A desvalorização mesmo. É a desvalorização. As pessoas acham que, tipo assim... eu já até escutei isso, né? O cliente me responder assim... Nossa, mulher, você tá ficando louca. Você tá pensando que tá onde para me cobrar isso? Desse jeito, a resposta. Aí eu falei... Na verdade, eu nem respondi, né? Deixei para lá. Porque... E tem lugar que é mais difícil, que esse tipo de apartamento? É mais difícil que uma casa? Não, a dificuldade a gente encontra no espaço. Porque tem apartamento que é tão grande quanto casa, né? Mas no espaço. Às vezes a gente, tipo, não tem espaço para trabalhar, entendeu? Porque outra coisa que é legal... Não sabe nem como o sofá encaixou lá dentro. Hã? Não sabe nem como o sofá foi para lá. Né? Ai, fugiu. A dificuldade que você está falando do espaço. Então, assim, ó, o Eliseu, ele não vai lá, o sofá tá ali, ele passa o produto... Não, ele chega, ele forra todo o chão, se o sofá é de módulo, ele desmembra o sofá, né? Aí ele coloca em volta, embaixo ali, para não sujar o chão. Então, ele precisa desse espaço para, né, para poder afastar o sofá da parede, né, de trás e nas lateral. E se movimentar com a máquina também, né? Então, assim, o espaço é que traz a dificuldade, não é o local em si, se é apartamento, se é casa. Entendi. Qual que é o seu maior sonho? É fazer a empresa... Uma unidade física.
Legal. E tem algum projeto já em andamento sobre esse sonho? O projeto tá no papel. Tá faltando algumas verbas. Entendi. Mas já existe o projeto. Já existe o E projeto. qual que é o sonho pessoal? Ter o motorhome. Esse é o meu sonho e espero realizar. Quero ter um motorhome Conhecer o e pegar a Brasil estrada. fora. Legal. É um projeto bem interessante que muita gente compactua, viu? Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram com a empresa? Perrengue. Perrengue ou curiosidade? Pode ser os dois. Vamos lá. Curiosidade, então. A gente faz a lavagem de tapete, né? Mas até então a gente só pegava tapete normal, né? E aí nós pegamos um persa original. Aí toda vez que o Eliseu pega um tapete, se não tem a instrução atrás, ele vai pesquisar, né? E aí ele foi pegar a instrução, ele viu a instrução do persa, mas foi pesquisar na internet sobre o tapete, né? Menino do céu. A gente estava com 2 tapetes lá que somando dava quase 100 mil reais. Nossa, só os tapetes. Aham. Aí nós começamos a dar risada, né? Eu falei, meu Deus do céu, Eliseu, se você fizer um negocinho com esse tapete, tô ferrado. Vamos ter que fazer o quê para pagar os tapetes? Dá muita diferença no tapete persa original? Ah, dá. Dá. Dá, muita diferença. Eles iam deve ter lavado aquilo ali. Ele lavava com dó, assim. Como se fosse um neném. Aham, exatamente. Ele falava assim, E meu tava Deus. muito sujo? Não tava muito sujo. Tava sujo, mas não muito. É que daí já são pessoas com consciência mais alta, deve manter limpo, né? É. Uhum. Mas assim, foi assim... Esse tapete dá pra precisar nem descalço, só de meia. Cara do céu, foi assim uma coisa assim que a gente fala... porque nunca imaginamos, né? E os tapetes nem era tão grande, né? Falei assim, meu Deus, já pensou? Estragar um tapete, nós estávamos perdidos. E... Cris, o que mais que você vê assim, de curiosidade no seu ramo que talvez as pessoas não entendem, não conhecem e seria legal você contar aqui? Henrique, pra ser honesta... O que você gostaria que as pessoas soubessem? Muitas vezes elas não sabem, não entendem e a dificuldade aumenta ali na hora do WhatsApp para responder. É um momento de conscientização mesmo, para as pessoas entenderem mais sobre o seu negócio, para não dificultar tanto a comunicação. Eu queria, assim, que quando eu pedisse uma foto do item, do sofá, no caso, né? Na maioria das vezes é do sofá. Eu acho, assim, que o colchão é um pouco pessoal. A pessoa do outro lado, me pondo no lugar do cliente, eu vou tirar a foto do meu colchão, nem sei quem que é a pessoa que está do outro lado. Até aí tudo bem, né? Mas o sofá, a minha dificuldade é essa, sabe, o Rick? A pessoa entender que um sofá de 2 módulos não significa que um sofá de 2 lugares. E que, tipo assim, eu não posso cobrar de um cliente que tem um sofá lá, que é de 2 lugares, o mesmo valor de um cliente que o sofá é de 4, 5 lugares. Legal, essa curiosidade. Você cobra por metro? É por metro. Por metro e sujidade. Porque, assim, a quantidade... o processo... Quantidade de produto, exatamente. tempo... O processo em si é o mesmo, né? Para todos os sofás. Porém, o que vai aumentar? A quantidade. A quantidade de produto que ele vai usar, a quantidade de vezes que ele vai aplicar. Então, isso, né? Se for um sofá de 2 metros, se for um sofá de 2 lugares, 2 metros, e um sofá de 5 lugares, 6 lugares, eu não posso cobrar o mesmo valor, porque ele vai usar muito mais produtos no outro. Entendi. E, Cris, para quem está nos assistindo que hoje está na CLT e está querendo sair, mas está com medo, qual que é o melhor conselho que você pode dar? Cai para dentro. Invista. Porque, assim, tudo bem, a gente tem que ter... a experiência profissional trabalhando numa empresa, né? Mas eu acho que a melhor coisa que tanto eu e Eliseu fizemos hoje foi ter montado essa empresa. Foi ter, assim, não é fácil, não é nada fácil, Henrique. Todos os dias é uma batalha, porque você tem que ir atrás, né? É você que vai atrás, você que vai fazer o teu salário. Mas é muito mais gratificante no final do mês você ver lá que você, sabe, o salário que você recebeu foi uma luta sua.
Então, acho que super compensa a pessoa que tem o dom para alguma coisa, né? Vai lá, invista, pesquisa. É lógico, não pode cair de cabeça, né? Você tem que se preparar antes, tem que ter um capital ali para não passar aperto, né? Igual nós dois aconteceu com nós dois. Mas tudo é aprendizado. Uhum. Tudo é aprendizado. Uhum. Mas acho que vale a pena. E como você faz para manter sua sanidade mental dentro do seu próprio negócio? Como você faz para não pirar a cabeça? Hoje, eu tô muito apegada a Deus, né? Uhum. Então, inclusive, eu comecei a fazer catequese. Legal. Depois de velha, né? Comecei a fazer catequese. Então, assim, em todas as minhas dificuldades, em todas as vezes que eu me vejo assim, ai, meu Deus, não vai dar certo, não vou conseguir, eu dobro meu joelho. Então, e converso muito com Deus, sabe? É o tempo todo ali, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que entregar, eu sempre procuro, né, falar, se for da sua vontade, vai ser da minha também. Entendi. Então, o meu refúgio, a minha fuga, o meu consolo. Legal. Qual foi a maior lição desde que você começou a empreender? O que você mais aprendeu com o empreendedorismo? Olha, é ver que, tipo assim, nem a soma, fazer a continha lá, sabe? A matemática não é exata, né? Não é porque eu vendi X que o resultado vai ser aquele que eu esperava. Então, assim, tem muita coisa que você tem que colocar. Você tem que ser uma pessoa muito organizada nessa área. Você tem que colocar tudo no papel. Você tem que ser muito. Ai, fugiu o nome agora. Ser muito pontual com tudo aquilo que você promete, com tudo aquilo que você. Ai, a palavra está aqui na ponta da boca, da língua, mas não quer sair. Fala de novo. Você quer dizer que a pessoa tem que ser muito boa de gestão, de organização, planejamento, não gastar aquilo que ela acha que ela pode gastar, sempre ter uma reserva. Não achar que, tipo assim, porque o dinheiro entrou, o dinheiro é seu. Uhum. A gente tem que... Tem imprevistos, né? Eu tenho que saber que a Sofá Novo de Novo é uma empresa e que a Cristiane e o Eliseu... Pessoa física. É pessoa física. Uhum. Você não pode... Juntar e misturar. Não pode misturar as coisas. Eu lembro que você passou uns perrengues, né? Carro que bateu... E dinheiro de cliente que se tornou. Eu lembro que você já passou algumas coisas. E esses imprevistos têm que estar previsto. Exatamente. Né? São previsões que você tem que fazer pro imprevisto, porque vai acontecer. Você não sabe quando, nem como, nem que dia. Né? Aqui já aconteceu comigo de eu perder servidor. Nossa. E assim, imagina o tamanho desse imprevisto. Então tem que estar previsto, porque senão você fica sem reserva, sem capital, e aquele empresário que vive literalmente um dia de cada vez, que é aquela pessoa que vive sempre no risco, uma hora vai cair. E tem quedas que você não levanta mais. Tem quedas que, infelizmente, ela te leva para um buraco que, para você sair de lá, demora muito tempo. E tem pessoas que não conseguem sair. Não consegue. Tem duas coisas assim, muito importantes que tanto eu e o Eliseu, que a gente já pensou, né, que nós temos que fazer, é ter um segundo equipamento, né, uma segunda extratora e um segundo carro. Porque, meu Deus, se ficar sem carro, já pensou com uma agenda lotada? É isso aí. Cris, fala pra galera que tá nos assistindo, como que te acha aí no Instagram, qual que é o Instagram da empresa, como que elas podem entrar em contato com você e muitas vezes não só solicitar os seus serviços, mas também às vezes querer aprender um pouco mais sobre alguma coisa que você falou aqui hoje. Sério? Então, o Instagram é o Sofá Novo de Novo, @Umuarama. É @Umuarama? É. Certo. Sofá Novo de Novo, Umuarama. E para procurar nós, para achar nós, estamos na revista K, né? Com 40% de desconto no sofá de qualquer tamanho.
O que mais? É isso. É isso? É isso mesmo. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para inspirar as pessoas, né, a ter a sua própria história, ter a sua própria jornada. Muitas vezes a pessoa está, que nem eu te falei, com aquele medo de sair do CLT e empreender. E tem pessoas que às vezes estão empreendendo e não conseguem dar o próximo passo. Qual que é a dica que você deixa? Ai, Rick. Eu sou uma pessoa assim que não sou medrosa. Eu não sou medrosa. Eu sou muito corajosa, sempre estou ali. Aliás, o medo, ele me motiva, né? Ele me faz seguir. Então, se a pessoa tem um sonho, quer empreender, ou qualquer outra coisa, né? Se você tem um sonho, você tem que pôr em prática, você tem que realizar, você não pode perder tempo. Acho que hoje em dia você não pode se preocupar com coisa pequena, sabe? Com coisas que são passageiro, que não vai te levar para frente. Você tem que você tem que acreditar no seu sonho e não deixar ninguém impedir que você realize. Você não pode permitir que ninguém fale para você, você não vai conseguir. Isso é muito para você. Você tem que acreditar e ir e fazer. Porque só depende de você, só depende de nós, né? Para realizar aquilo que a gente quer. Com certeza. A iniciativa, né? Exato. E mais um elogio a você é guerreira. Obrigada. Então eu te conheço, sei o quanto você batalha, eu já vi parte muito boa, muito ruim, e eu sinto muito orgulho de ter você como cliente, porque eu admiro, né? A gente aqui, nós atendemos todo tipo de negócio e eu gosto de conhecer um pouco mais da história de cada um, porque é isso que nos une, é isso que cria o laço entre nós, nossos clientes, entender como isso funciona, como a gente pode ajudar. E obrigado por partilhar a sua história, obrigado por transbordar na vida de quem está assistindo. Fiquei muito feliz de te receber aqui. Eu sei o quanto você é tímida, o quanto você reluta para falar frente às câmeras. Eu não fiquei tão relaxada assim, né? Mas, nossa, deu super certo. Fiquei muito feliz. Muito obrigado, tá, Cris? Obrigada a você, Rick. E obrigado a vocês que nos assistiram até aqui também, né? Estão acompanhando nosso conteúdo. Obrigado à nossa equipe aí, o Globo Digital, que faz toda a parte de captação aqui do nosso podcast. O Ivan, que está sempre aí assessorando a gente. O pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados. Inclusive, Cris, agora fica à vontade. Os convidados normalmente ficam com esse medo, né? Não vou comer porque vai que eu engasgo, ou vai que fica sujo meu dente. Então, toda vez, no final do episódio, os convidados comem bastante, então pode ficar bem à vontade agora. Obrigado pro Diego Mota aí também, da Mota iPhones, sempre aí presente no nosso podcast. Obrigado também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, e até o próximo episódio. E comentem aqui embaixo que tipo de insights que você gostaria que eu perguntasse para os nossos entrevistados, que tipo de empresa que você gostaria que eu entrevistasse para chamar e convidar aqui para falar um pouco mais, alguma história específica. Então, conto com vocês aí que nos assistem para melhorar ainda mais o nosso podcast. Muito obrigado.